Olá, galera! Hoje o projeto Ensino da Genética Viagem ao Mundo Invisível vai mostrar para vocês o que é o melhoramento genético de plantas e por que ele é importante para a sua vida. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! Desde os primórdios da humanidade, o homem, na busca de sua sobrevivência, caracterizou-se como coletor de sementes e selecionador de plantas, verificando que era possível cultivar os seus alimentos ao invés de apenas caçá-los e coletá-los. O homem, então, mesmo sem o atual conhecimento, escolhia as plantas que produziam frutos e grãos maiores e mais saborosos para serem utilizadas no próximo plantio, melhorando os tipos escolhidos. E ainda que de forma inconsciente, o homem já praticava o melhoramento, desde que parou de ser nômade e tornou-se produtor do próprio alimento. O melhoramento significa desenvolvimento, avanço, é mudar as características de plantas e animais para melhor, conforme o interesse e as necessidades da humanidade. E no caso do melhoramento genético de plantas, o melhorista muda as características das plantas com base no conhecimento que tem sobre genética, permitindo a otimização da agricultura. Mas onde entra a genética nisso tudo? A genética é uma ciência recente, que vem sendo desenvolvida ao longo do último século, graças aos estudos pioneiros de Gregor Mendel, que abriu possibilidades para os estudos da manipulação da hereditariedade, do melhoramento e do desenvolvimento de cultivares. E tal ciência busca entender as diferenças e semelhanças que são observadas entre as plantas, estudando como essas características, determinadas pelo DNA, são passadas de uma geração para outra. Todo organismo vivo possui DNA, é ele quem determina as nossas características. As plantas também apresentam muita variabilidade para diversas características de interesse, graças às diferenças presentes no seu material genético, sem falar no efeito do ambiente. Todo esse conhecimento sobre DNA, genética e hereditariedade são essenciais para o melhoramento genético de plantas, pois permite acelerar os processos de seleção e obtenção de plantas melhores, ou seja, superiores às pré-existentes. E o melhoramento genético de plantas engloba todas as técnicas, os métodos, as estratégias e os recursos utilizados para que algum progresso seja incorporado a uma espécie vegetal, relacionando o melhoramento genético dessa espécie com o ambiente em que essa será cultivada. No Brasil, são inegáveis as contribuições do melhoramento genético de plantas. Pode-se inferir, inclusive, que a sustentabilidade do agronegócio brasileiro tem sido mantida nas últimas décadas, em parte devido ao melhoramento genético vegetal. As novas cultivares possibilitaram não só um aumento em produtividade na maior resistência às pragas e doenças, mas também na obtenção de produtos que atendam aos anseios dos agricultores e principalmente aos dos consumidores. É justamente essa a importância do melhoramento genético de plantas. Obter novas cultivares com genótipos superiores e selecionar plantas que produzam mais, que sejam resistentes a doenças e pragas, que tolerem condições adversas e que apresentem maior qualidade nutricional, dentre outras características, contribuindo para aumentar a produção dos alimentos devido à maior demanda em relação ao crescimento populacional e ao padrão de nutrição, reduzindo as dependências de importação de alimentos e sementes, dentre outros. Porém, o processo que envolve o melhoramento genético de plantas é quase sempre de longo prazo, pois é preciso que as mudanças desejadas sejam alcançadas e mantidas na planta ou na população melhorada ao decorrer das gerações. E também não é uma tarefa simples encontrar e desenvolver a melhor combinação, porque o DNA é complexo e existem muitos genes controlando as características. Graças às tecnologias, novas ferramentas foram sendo desenvolvidas ao longo da história para acelerar os processos que envolvem o melhoramento genético de plantas, permitindo gerar as melhores combinações de características em uma só planta, de modo controlado e planejado, com o objetivo de se chegar a uma planta ideal. Hoje em dia, muitas pesquisas têm sido feitas na área da engenharia genética, sempre objetivando melhorar as nossas plantas para favorecer a produtividade e qualidade, bem como a tolerância às condições bióticas e abióticas adversas, de modo a deixar o processo de melhoramento mais rápido e preciso. Que viagem, né? Se interessou? Então continue nos acompanhando aqui e conte para a gente o que você deseja encontrar nesse espaço, porque a gente está querendo muito saber o que vocês estão achando da nossa página. Curta, comenta, salve e compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!